Boa noite a todos. Vamos aqui iniciar o nosso papo mariano. Na nossa primeira conexão, nós não conseguimos contato com o padre, ele teve um pequeno problema e não pôde, assim, entrar, mas agora vamos ver se a gente consegue agora uma conexão com o padre Silvanei. Pronto, irei logo chamá-lo, que aí logo em seguida logo daremos continuidade. Chamá-lo novamente. Padre, estou chamando o senhor, tá bom? Fazer. Acho que agora vai. Novamente, assim, o senhor pareceu como se entrasse, depois saiu novamente. Vamos tentando, né? Até darmos. Aparece aqui, Padre Silvanei saiu. Deixe-me ver o que fazer aqui. Padre, o senhor pode mandar uma solicitação para participar comigo aqui do bate-papo também, se o senhor puder mandar aí em um caminho contrário, né? Ao invés de eu pedir para que o senhor entre, o senhor faz essa solicitação para participar do papo aqui, dessa live. Se o senhor puder fazer. Para que dê certo agora. Tem algum problema na conexão que impede, está impedindo este. Parece como se estivesse saindo. Eu vou até mudar a minha internet. Talvez nós não conseguiremos fazer essa live. Eu faço solicitação, o padre ingressa na live, aceita, só que depois aparece assim, como se o padre tivesse saído. Padre. Padre, eu tenho uma sugestão. O senhor poderia iniciar a live. Eu derrubo essa live, o senhor inicia. E aí eu participo da live do senhor. O senhor convida aqui a gente, né, página. E em seguida a gente tenta ver se consegue por esse outro caminho. Agora sim. Foi? Pronto. Depois de
Quando, quando você falou que ia desistir aí para eu fazer de cá e o negócio funcionou, que bom. É, possibilidade, Ai, possibilidade. cheguei a suar aqui tentando e nada. Padre, sua bênção. Pronto. Ouço sim. O senhor consegue me ouvir bem? Será que é algum problema na conexão? Pois não. Podemos sim. Sim, O senhor consegue me às ouvir vezes bem? tem um pequeno O senhor delay, consegue me ouvir? Pronto. alguma coisa assim, mas estou ouvindo agora. Pronto, beleza. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Padre, boa noite. Nós aqui estamos, né? Nós fazemos a cada segunda-feira fazemos esse papo mariano, né? Aqui nós aqui da Federação de Salvador estamos promovendo isso, trazendo essa reflexão, né? Reflexões sobre a congregação mariana, sobre a Virgem Maria, sobre temas da nossa fé católica. E portanto a gente sempre costuma antes de iniciar, né? Antes de dar a palavra para que o convidado fale sobre o tema, pedir que o convidado fale de si, né? Então, assim, uma pergunta, né? Quem é o Padre Silvanei? Essa é a pergunta que eu faço. Ótimo. Então, boa noite, salve Maria. Agora, de forma oficial a você, a todos que nos acompanham. Desde já peço desculpas, mas realmente, sei lá, são as coisas da tecnologia, né? Em Silvanei Caixeta, para muitos é um sobrenome um tanto pouco estranho, mas de onde nasci é uma assinatura bem conhecida, né? Gonçalves Caixeta. Eu sou congregado mariano há pouco tempo, né? Tive essa honra, essa graça e, assim, foi muito inusitada a minha história com a congregação mariana, que eu vou dar um tempinho para depois falar dela. Mas também tenho a graça de ser pároco na primeira igreja de Minas, aqui em Matias Cardoso. Enquanto paróquia, ela é nova, ela é de 97, mas é a primeira igreja de Minas. Está um pouco deteriorada, caindo, mas estamos aqui. A igreja, o povo de Deus está aqui, né? Então, esse sou eu. Pois é. Então, mas me diz uma coisa, como é que o senhor conheceu a congregação mariana? Como foi que o senhor conheceu? Como iniciou esse contato com a congregação mariana? Foi a convite? Apresentaram o senhor ouviu falar, o senhor viu a congregação em algum local? Me conta um pouco pra gente aí. Sim. Eu sou natural de Patos de Minas. Lá não tem congregação. O meu primeiro período de seminário foi Paracatu e depois Montes Claros. E continuei desconhecendo a congregação mariana. Eu tive um tempo afastado do seminário, eu decidi sair, dar um tempo, repensar a vocação. Isso eu já estava no primeiro ano de teologia, né? Fiz uma experiência com os monges também, os premonstratenses, para realmente descobrir qual que era a minha vocação. Eu me perguntava, né? Por que ser diocesano? Por que não ser religioso? Enfim. Voltei para Patos. Aí, quando eu retornei para o seminário novamente, eu já vim fazer mas no sentido missionário. Então, eu saí de Patos e vim conhecer essa região de Janaúba, o extremo norte de Minas. Aí, nesse período, estudávamos no Mater Ecclesi do Brasil, em Itapecerica da Serra, São Paulo. E terminei a minha teologia lá e trocamos o bispo, né? O bispo anterior saiu, chegou o próximo, e esse próximo bispo, Dom Ricardo, hoje emérito, está lá em Itália, ele pedia, né, via interessante no processo formativo, o estágio pastoral. Aí, terminando o seminário, eu já fui para Rio Pardo de Minas, uma paróquia enorme, enorme da paróquia. Hoje, se não me engano, são 100 e poucas comunidades rurais,
O pessoal de uma fé bem assídua, uma fé bem viva, né? Muito bonito. Amei fazer esse estágio pastoral lá. E foi nesse estágio pastoral que eu conheci a congregação mariana em 2016, 16, 17, não me recordo. E com isso era notório as comunidades que tinha os congregados marianos e as que não. Por que eu dei essa volta antes de chegar em Rio Pardo, né, do meu processo de formação? Porque eu passei em várias cidades, passei em várias comunidades, passei em várias realidades e a congregação mariana realmente me chamou a atenção em Rio Pardo de Minas. Só que em momento algum eu pensava em ser congregado mariano, porque assim, por não conhecer, eu via como um movimento totalmente laical, né? É mais um movimento, é mais uma pastoral dentro da igreja. E outra coisa também, vou falar daqui um pouco. Então, assim, conheci as comunidades, conheci o povo, e como seminarista, né, 6 meses como seminarista e 6 meses como diácono, muitas vezes, né, esses marianos não me deixavam em paz. Era sempre uma formação, era sempre um encontro, e graças a Deus eu era bem disponível, né, a respeito de tempo. O pároco era bem aberto nessa minha agenda, né, então eu fazia a minha agenda e eu sempre ia. Então eu sempre estava envolvido com a congregação mariana. Aí nisso, me ordenei padre. O tempo ficou mais curto, mas mesmo assim, devido a essa experiência que eu tinha, né, com todos os congregados nesse período, criou um vínculo muito grande. Então, assim, continuavam chamando, a minha participação era menor, porque o exercício enquanto padre, né, me exigia mais, mas eu sempre estava presente. Então, foi muito gostoso esse período como padre também. Aí eu tive a oportunidade de participar da Coremes, né, meu primeiro Coremes. E logo nessa Coremes eu já fui chamado para ser congregado, né? O presidente, o representante do presidente tinha ido e me apresentou para o presidente da federação, né? Me apresentou para o presidente da confederação, me apresentou para os demais. Ah, por que não entra? Por que não entra? Por que não entra? Né? Aí que vem o que eu ia dizer agora há pouco. O padre, ele é padre para a igreja, né? O padre não é padre para aquele movimento, para aquele grupo. O padre é de todos, né? Então eu pensava, gente, se enquanto seminarista eu não era congregado, então eu não posso ser congregado agora, porque assim, não no meu pensamento, não, mas no pensamento dos outros, né, da própria igreja, que seria como se eu tivesse priorizando determinado grupo de fiéis, né? Mas aí no decorrer do encontro e diante de toda essa experiência, eu resolvi fazer a consagração, né? Esse período da Coremes, eu rezei bastante, o pessoal sempre me chamava para ser congregado, eu falei, não, eu não quero ser, né? Só para usar fita, só para... Não é por aí. Espero eu conhecer primeiro, né? E fato é que no primeiro encontro lá, como seminarista ainda, eles tinham me dado o manual, né? Padre, seminarista na época, né? Dá uma olhadinha, quem sabe você não vai ser um congregado mariano. Vamos ver, vamos ver. Eu sempre jogava para frente. Enfim, então na Coremes eu realmente assumi, né, a consagração, continuo sendo padre da igreja, porém, com o passar do tempo, nesse chamado de Deus, né, ao serviço, amar e servir, não é à toa, né, que eu tive essa oportunidade de hoje ser o vice-assistente eclesiástico nacional das congregações marianas. Mas continuo com o mesmo pensamento. Nós somos padres da igreja, né, mas essa experiência com os congregados em Rio Pardo me fez tomar essa decisão de ser congregado e, de certa forma, também responder esse chamado de ser, né, de prestar um pouco de serviço para a confederação no todo, né, para as congregações de todo o Brasil. Um pouquinho da história. E aí recentemente, surge o convite para ser o vice-assistente eclesiástico. Foi isso? Depois dessa experiência, depois desse contato, aí o senhor recebe esse convite. Isso. Então foi em 2017, eu era recém-ordenado padre, né? E fui na outra Coremes, né? Então participei da primeira Coremes, fui consagrado.
No segundo Coremes que eu participei, Padre Pedro já estava com aquela situação de sair, porque ele já queria ter saído, mas a dificuldade desses trâmites, né? Enfim. Aí, nesse segundo Coremes, eu já fui chamado para, quem sabe, ser, né? Aí precisaria de toda a aprovação, a questão de Dom Damasceno, teria que ver se o meu bispo também, Dom Ricardo, na época, autorizava e tudo. Aí, de agosto por aí a novembro, né, que foi a Assembleia, os bispos entraram em contato e tudo, meu bispo permitiu, e em novembro, então, eu assumi a vice-assistência, né, em 2018. 2018. Entendi. E está até então. até então. Graças a Deus. Pois é. Então, assim, eu tive até a oportunidade de conhecê-lo em Brasília, no encontro ano passado, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo lá. E aí, uma pena que esse ano nós não vamos ter o encontro, né? Uma pena, mas no ano que vem, com fé em Deus, a gente se encontra lá, né? Ano que vem. Pois é, padre. Então, assim, hoje o tema é: no Sim de Maria, os jovens são enviados à evangelização da juventude, né? Então, assim, aí, a partir de então, o senhor pode, né, assim, dentro desses 20 minutos, mais ou menos 25 minutos aí, falar um pouco sobre esse tema. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira, assim, participar com a gente, é só lançar aí nos comentários. Eu vou estar atento aqui, anotando as perguntas, os comentários, para depois nós podermos, ao final, concluir, né, com uma possível resposta, uma possível reflexão acerca daquilo que, Sim. Né, aqueles que nos assistem venham, né, trazer. Ótimo. Então, nesse sentido, né, desse bate-papo, o que acontece? E que eu deixei para falar agora, a questão da vice-assistência. Tudo foi assim muito rápido, não só a questão de me tornar um congregado mariano, como também de assumir a vice-assistência. Então, assim, se a gente for olhar pelo lado social, pelo lado até mesmo, né, pessoal, a gente imagina que é um status, que é algo, né? Às vezes até mesmo usar a fita se torna esse ato de puro apresentar-se, né? Mas a gente nunca pode esquecer desse nosso lema, o amar e servir. Então, eu estou passando o olho aqui, de repente, de vez em quando aqui nos comentários, alguém colocou, né? Futuro vice-assistente. Olha, não sei, pertence a Deus. A gente está aí para servir, né? Aí que eu já estou puxando o gancho para a gente a continuar no nosso bate-papo. Então, assim, quando nós estamos disponíveis ao serviço de Deus, tudo concorre, né? Tudo acontece para aquilo. Então, o que a gente vê aí diante da sociedade, ou até mesmo diante da própria igreja, muitos serviços são voltados apenas para o status, apenas para se apresentar, para ser os melhores, né? Muitos padres, às vezes, caem nesse pecado, né, de às vezes assumir um compromisso apenas pelo título. Então, assim, a pessoa não é feliz e muito menos vai fazer aquele serviço bem feito, né? Então, assim, procuro rezar muito, peço muita oração, né, para que não só esse, mas como outros também, outras funções também que eu tenho, de nível regional, Leste 2, como também aqui da Diocese e como pároco também. Então, assim, eu sempre rezo e peço essa humildade, esse discernimento para realmente estar a serviço. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso tema de hoje é justamente o nosso sim. Então, isso já serve para nós refletirmos como que está o meu sim diante da minha consagração, diante do meu batismo, né, que é a consagração primeira, diante da minha vida de católico, de consagrado e de congregado. Então, assim, e principalmente diante desse nosso momento, né, social, a gente está muito acomodado. Então, uma das nossas preocupações é justamente, opa, peraí, essa pandemia,
esse distanciamento social, ele serve, e eu acredito que ele é muito necessário para a gente refletir os detalhes da nossa vida, que, né, os detalhes também são sagrados, para a gente ficar atento quanto a isso, e para a gente melhorar de vida. A liturgia está sendo muito propícia esses dias, porque nos leva a refletir, né? Olha só, o povo do Egito, o povo de Deus saiu do Egito, passou pelo deserto 40 anos, né? Então precisou esses 40 anos para purificar o coração. Então, se Deus está permitindo esse momento na nossa história, é para a gente, né, deixar Deus purificar o nosso coração também. Tanto de abraço que a gente queria dar, o tanto de viver a família que a gente precisava viver. Então tá. Então, esse já é o sim. O sim que nós, jovens, idosos, né, qualquer faixa etária, e principalmente os consagrados, os congregados marianos, são chamados a viver, é justamente esse sim do amor, do ser cristão. E é interessante que na regra de vida e tudo, fala muito da questão do porquê ser um congregado mariano. Qual que é a sua motivação de ser um congregado mariano? Então, isso já fica claro na nossa regra de vida, de procurar a santidade, como também de ser sinal de santificação para o outro, né? Então, diante dessa reflexão, opa, peraí, será que eu estou sendo realmente um consagrado? Será que eu estou usando a fita? Engraçado, por falar em fita, vejo muitos não usando a fita, não usando o distintivo, parece que é só para aquele momento específico na congregação mariana. Claro, você não vai ficar andando aí desfilando de fita, mas o distintivo ele precisa. O distintivo é usado quando não tem fita. Aí muita gente anda com a fita toda pregada de... Por quê? Né, duplicado. Então, assim, mas isso é o de menos. Mas na questão prática, né? Eu sou congregado mariano. Tá. Só um parêntese aqui agora. Para a gente entender esse sim, porque o sim é o de Maria para a nossa reflexão, mas para a gente colocar em paralelo, né? Opa, o sim de Maria aqui, onde que o meu está? Será que está muito distante? Será que está procurando ficar próximo? Né? Onde que está o meu sim diante disso aqui? E esse sim, eu ia até fazer a leitura da passagem, mas devido às falhas técnicas, nosso tempo comeu um pouquinho. Mas todos nós conhecemos a anunciação. Quando o anjo chega a Maria, e é esse sim expressivo que a gente tem de Maria. A vida dela toda foi sim, mas narrado, né? Esse Fiat ele tem um simbolismo maior para nós. Então, logo que ela ficou sabendo que seria a mãe do Salvador, o questionamento dela é na questão prática, na questão funcional, né? E não de dúvida, diferente de Zacarias. O que ela fez depois? Ela se colocou a serviço. Né? Poderia muito bem, não. Então agora, traz água para mim. Né? Vinde a mim, porque eu sou a mãe do Salvador. Muito pelo contrário, o que Maria fez? Se colocou a serviço. Não tinha o WhatsApp naquela época, então ela não sabia que sua prima estava grávida. Então o fato é que, quando ficou sabendo que ela estava grávida, o que ela fez? Pôs-se a serviço. E segundo, né, o que nós sabemos, ela ficou lá até realmente ajudar naquilo que era necessário. Será que o meu sim para a igreja, né, geralmente para essas pastorais que tem um certo renome, um certo aparecer, será que o meu sim para esse serviço está sendo só para isso? Né? Ou será que realmente está sendo para o serviço, amar e servir? Só que daí a gente tem que entender o que é esse serviço. Porque quando a gente só fala, né, o sim para o serviço, então eu vou trabalhar, então é só para isso, né? Aí a gente já dá um pulo para outra passagem, onde a gente vê, né, o início do mistério salvador de Cristo. Quando ele começa a sua vida pública, vamos dizer assim, né? O primeiro milagre.
Lucas, né, já narra, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava. Depois é que fala, Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a festa. Por que que esse detalhe, né? Por que que não coloca, olha, foi Jesus, foi Maria, foi os apóstolos, foi gato, cachorro, foi todo mundo para a festa? Não, colocou em especial. Maria, né, já estava lá. Quem que vai antes para alguma festa, para algum evento? Senão aquele que vai para ajudar, né? Ou aqueles que pega carona para sentar num melhor lugar, né? Mas Maria foi justamente para servir, né? O que que é servir, então? Quando nós temos a consciência de dever cumprido, isso é importante também a gente ressaltar o dever cumprido no sentido de nossa consciência estar configurada com a de Deus. Porque às vezes a gente fala que a nossa consciência está tranquila, mas está tranquila segundo os nossos parâmetros, né? Ah, eu posso ter uma vida sexual ativa antes do casamento porque minha consciência está tranquila, é só usar camisinha, né? Ah, a minha consciência está tranquila porque eu vi que a funcionária ali me devolveu o troco errado, mas foi só R$ 2, então... Ou seja, a minha consciência tem que estar, né, vinculada com a de Deus, porque senão a minha consciência tranquila pode ser burlada, né? Então, quando nós temos essa condição de poder dizer que a minha consciência está tranquila diante de Deus, a gente sabe que a gente deu o melhor da gente naquela função, naquela atividade. A gente sabe que a nossa consciência está tranquila porque o que precisava ser feito a gente fez, por mais que toda a situação possa estar difícil. Olha a situação que nós estamos hoje. É pandemia, não gosto de dizer isolamento social, é um distanciamento, porque isolar, a gente pode estar isolado em qualquer época da nossa vida. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Então, cuidado com isolamentos dentro desse distanciamento social. Aí vem gafanhoto, vem vento, vem furacão, vem não sei o quê, até Krakatoa entra na história, né? Opa, mas espera aí, onde que está a minha paz? Onde que está a minha confiança? Onde que está a minha consciência tranquila? Né? Ou seja, será que nesse período de igreja doméstica eu estou fazendo o que precisa ser feito? Porque a gente pensa que lavar a louça é um serviço. E é uma questão funcional de casa, de organização. Mas esse lavar louça... Que dia que você se ofereceu para lavar a louça para sua mãe? Né? Que dia que você falou, não, mãe, pode ficar aí tranquila que eu vou lavar a roupa hoje. Apesar que é só colocar na máquina lá, né? A maioria deixa lavando e pronto. Só estender. Mal passa. Então, assim, são nessas pequenas atitudes que esse sim de Maria deve refletir no nosso. Porque o meu sim não é ser vice-assistente eclesiástico nacional das congregações marianas do Brasil. Ou seja, para que ter esse nome todo se na verdade eu estou por causa do título? Será que algum outro padre gostaria de ser por causa do título? Né? Isso não me engrandece em nada. Claro, me engrandece no sentido assim de gratitude, né, a Deus e aqueles, a Dom Damasceno, a CNBB, que confiou esse cargo a mim. Mas, opa, peraí, o meu sim tem que sempre estar aqui, ó, caminhando para o sim de Maria, porque senão não faz sentido, né? Então, assim, esse sim de Maria, ele deve estar totalmente sintonizado ao meu. Aí que é outro dado importante. Esse sim de Maria, ele começou, né, no relato bíblico, né, que a gente sabe da Imaculada Conceição, toda a história e tal. Mas o Fiat, quando ela, né, assume, sim, eu vou ser mãe do Salvador. Esse mãe do Salvador, também, diante desse serviço, que a gente tem que entender bem, não é para parir Jesus e pronto. Senão seria muito fácil, né? Uma barriga de aluguel. Olha só, olha o que essa danada enfrentou durante toda a sua vida, né? E principalmente aos pés da cruz, onde nesse calvário, nessa dor de parto, né,
ela deu à luz a toda a humanidade, né? Então, alguns teólogos colocam nessa dor da crucifixão de Jesus, é justamente essa dor de parto, né? Quando Jesus fala, mulher, eis o teu filho. Não só na condição social, para João amparar Maria, mas agora, para ela ser mãe nossa. Não apenas nas palavras, né? Não apenas nesse sim né, da boca para fora. Mas e ela continua com esse cuidado, com esse carinho, até hoje. Até hoje a gente vê a intercessão dela. Então, quantos milagres não são feitos na nossa vida hoje por causa dela, né? Então, dentro dessa reflexão, né? E aí? Onde que está o meu sim? Onde que está a minha resposta? Deus nos chama diante daquilo que a gente pode oferecer. Só que nós somos muito omissos. Diante dessa pandemia, diante desse distanciamento social, eu, jovem, já liguei para meu avô, já liguei para um ente que há muito tempo eu não falava, né? A gente vê muitos memes aí, vê muita coisa, o pessoal postando a foto de praia, né? O negócio de TBT, um trem assim, não é? Ainda... Para recordar, né? Para É, recordar o momento, uma então, circunstância. mas e aí? Eu me recordo, como diz ali o memezinho de Drauzio, né, Valéria? Tá com saudade, né, minha filha? Mas de que adianta essa saudade se hoje eu não estou purificando o meu coração no meu sim, na minha consagração, né? A gente fica usando isso de muleta. Ah, não, quando voltar ao normal, eu vou à praia. Quando voltar ao normal, eu vou visitar aquele parente que há tanto tempo não vejo. Quando voltar... Gente, mas e hoje? Será que eu não posso ser diferente hoje? Será que né? Qual que é a muleta que você está usando para não servir hoje? E diante desse serviço, que precisa ficar bem claro, né, que não é um serviço específico, é o serviço do amor. É ser testemunho. Então, para ser testemunho, a gente não precisa falar nada. As nossas atitudes falam muito mais, né? E às vezes aqui, eu estou tentando descrever um pouquinho do que é esse serviço e não consigo. Porque tem coisa que realmente é na experiência. Da mesma forma, a intimidade com Deus, né? Como que está a sua intimidade com Deus? Ah, não sei. Se você não sabe, minha filha, né? Como que eu vou dizer? Como aconteceu comigo esses dias. Alguém, né, relatando essa ausência de Deus. Padre, mas vem isso, vem aquilo. Cadê Deus na história? Eu falei, minha filha, né, se você não estiver percebendo Deus na história, se você não estiver percebendo a ação dele agora na nossa vida, opa, peraí, então tem algo errado com a sua fé. Celebramos agora, né, sexta-feira, São Tomé. Então, nada melhor do que fazer essa experiência de Tomé, porque nós somos também esses incrédulos, esses que precisam tocar, esses que precisam de coisa concreta. Nós somos humanos, nós somos sensíveis, né? Nós precisamos dos sentidos, às vezes ter certeza das coisas. E principalmente nós mineiros, né? Tá lá numa loja, deixa eu ver essa calça. Ver é o quê? Ver é tocar, pegar, desdobrar, tudo, né? Então a gente vê com as mãos. Isso é muito próprio nosso mineiro. Mas é próprio também da humanidade. Nós só acreditamos quando fazemos essa experiência sensível, né? E às vezes a gente deixa isso falar muito mais alto do que a nossa experiência com Deus, que é subjetiva, que é nos detalhes. Gente, olha só. Presta atenção agora. Seu coração está batendo? Tá? Fala para ele parar, né? Fala para ele, opa, peraí, descansa um pouquinho, descansa 15 minutinhos só, né? Ou seja, olha a ação de Deus de fazer as coisas tão minuciosamente, né? Um serviço, olha só, um serviço que é funcional. Ou seja, e nós não prestamos atenção nessa questão. Então, não precisa eu ficar dando ordem para o meu coração bater, né?
Mas não pelo fato biológico em si, porque a ciência vem dizer, enquanto tiver neurotransmissores que for dando esse impulso elétrico no miocárdio, tem toda a explicação científica. Mas, peraí, será que você não consegue perceber nada por trás disso? Né? Aí que vem o verdadeiro serviço, que o serviço não é fazer. Às vezes a gente prepara as coisas assim com tanto esmero, com tanta devoção, e dá tudo errado. Olha só, começamos atrasados, quase 20 minutos, né? Não é para ser. Mas espera aí, a gente não pode usar isso também de muleta, né? Para, que não deu certo, foi Deus que não quis. Não, espera aí. Eu preciso insistir, eu preciso ter essa persistência. Aí que vem o sentido da oração, para que esse meu sim, configurado ao sim de Maria, ele possa ser efetivo. Porque senão não passa de um serviço à parte, não passa de um fazer. E não é isso, né? Então, assim, eu acho que eu estou falando demais, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas eu acho que nós demos uma volta que o assunto mesmo, né, ficou para trás. Depois a gente faz outra live. Então, assim, não adianta a gente fazer as coisas com tanto esmero se a gente não observar a ação de Deus por trás daquilo ali, né? Senão nós vamos ser ou outros Tomés da vida, ou outros tantos discípulos que queriam ver o Messias revolucionário, que realmente pegasse a espada, que tomasse ali, que fizesse isso. Opa, peraí. Jesus, muito mais de alcançar reinos, terras, ele alcançava os corações. Esses dias não, já tem um tempinho, eu estava falando para algumas crianças de catequese, né? Olha só, que você, se ser católico fosse ter poderes, né? Igual lá os X-Men, ou sei lá, outro super-herói aí que a gente conhece, qual o poder que você queria, né? Eu queria isso, eu queria voar e tal. Mas olha só, e se ser católico fosse se a gente, ao ser batizado, a gente, né, adquirisse algum dom especial? Que seria interessante, não sei o quê. Falei assim, mas podemos. Porque nas nossas atitudes, nós podemos tocar os corações das pessoas. Não pelos nossos méritos, né? Mas é a própria ação do Espírito Santo que está em nós. Ora, pelo batismo, ora, na nossa caminhada de vida, ora, na crisma, de forma bem efetiva, e ora na minha permissão. Porque se de manhã eu quero fazer tudo que eu programo do meu jeito, do meu querer, não vai resolver nada. Então, assim, eu tenho que estar aberto para a ação do Espírito Santo para que realmente eu possa tocar os corações das pessoas. Preciso falar muito? Preciso fazer isso? Preciso usar fita? Não. Mas é o meu sim a esse serviço que realmente, né? Maria, a mais humilde, ela mesmo fala, né? Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. Porque eu sou a melhor? Não. Porque ele olhou para a minha humildade, ele olhou para a minha pequenez, ele olhou para o meu nada. Deus é o único que consegue fazer do nada alguma coisa. Vamos olhar para a nossa vida. Eu não sou nada. Nada, 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 nada. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nem padre eu seria, né? Nem nada, nada. Então, assim, a nossa vida tem que ser essa devolução a Deus, né? Em forma de gratidão a todos esses favores que Ele nos faz, né? Ora, biológico, material, ora espiritual, tantas noites escuras que a gente passa e de repente vem aquela coisa, falou, meu Deus, o Senhor estava me conduzindo, o Senhor estava me carregando no colo, como isso é possível, né? Mas claro, a gente precisa de viver um tempo na penumbra para a gente realmente dar valor àquilo. E olha só, a liturgia desses dias agora, me esqueci o dia, que fala, né? De ontem, oh meu Deus, o tempo está passando tão rápido que eu já nem sei mais que dia é. Mas eu acho que foi ontem. Olha só, quem quer me seguir, tome a tua cruz e siga. Não é bem isso não, mas o sentido da liturgia dizia isso. Então, assim, Jesus não prometeu nenhuma cama, nenhum spa. Ele não prometeu, né? Quem quer me seguir, toma a tua cruz. Ontem, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então,
não rezemos para desfazer desse fardo, mas ter ombros fortes para conseguir carregar. Então, jovem, é agora. Congregado, é você. O que você está fazendo da sua vida? Né? Você pode ser um bom cristão. É difícil, é árduo. O pecado sempre vem, né? Não, mas espera aí, opa, né? Não é por aí. Então, é isso. Pronto. Já deu meus minutos. Assim, na verdade, teve uma pergunta que foi feita aqui pelo diácono da minha paróquia, né? Ele fez aqui uma pergunta, colocou aqui em um dos comentários a respeito, ele assim, na verdade, assim, eu vou tentar resumir aqui pelo que eu entendi. Eu acredito que deve ser o seguinte: no caso do diácono permanente, ao receber a fita, ele se enquadra na mesma situação que o sacerdote? Sim. Por quê? Mas isso são os detalhes da questão hierárquica, né? Porque o detalhe da fita dourada, eles são para consagrados. Consagrados, mas não no sentido da consagração que a gente faz à Virgem Maria, mas da consagração a Deus através ou dos votos, que são os religiosos, ou da própria ordenação, no caso dos padres, né? Então, por exemplo, irmãos, né? Franciscanos, não sei o quê. Então, ao fazer os votos, né? Seja solenes ou os perpétuos, então já configura como já consagrado, né? Então, essa é a pequena diferença. Então, seja ele o diaconato permanente, provisório, ou o permanente, ou provisório, ou o padre e o bispo, né? Logicamente, já entra nessa configuração. Como também os religiosos, né? Tanto a questão feminina quanto os masculinos. Então, professou a fé, né? Que é o procedimento lá que as congregações têm, congregações religiosas, não a congregação mariana, a instituição religiosa. Então fez lá, já foi admitido como religioso, né, que não seja postulantado, que não seja noviciado, então já configura na fita, né, que já tem essa distinção de consagrado. Entendi. Padre, me diz uma coisa, assim, eu queria assim que o senhor pudesse dar assim, dar uma palavra para vários congregados nesse momento, né? Assim, o senhor comentou sobre esta situação, né? Eu estava hoje conversando com o Paulo, né, aqui também da federação, e sobre que esse momento tem sido um momento assim, exemplo, essa ideia de fazermos as lives surgiu agora, em razão da pandemia, né? Então, assim como esta iniciativa, né, assim, talvez assim, nós congregados podemos pensar em outras, né? Desde buscar a formação pessoal a um outro trabalho, né? Então, assim, eu queria que o senhor pudesse dar uma palavra para os congregados agora, né? Nesse sentido, assim, como viver essa consagração neste momento? Sim, é muito interessante isso aí, porque antes eram reuniões, né? Principalmente aqui na paróquia que eu estou, é uma cidade muito pequena, o município é grande, mas a população é pouca. E então, assim, os voluntários são poucos. Então, geralmente, é a mesma pessoa, que é o ministro, que faz parte do apostolado da oração, que faz tudo. Então, se a gente for olhar a vida desses fiéis, era reunião segunda, terça, quarta, 2 vezes, porque de manhã era não sei o quê. Então, assim, era aquela loucura. A questão é o seguinte, né, que o pessoal já estava cansado de reunir. E em um determinado momento eu ouvi alguém dizer: olha, se Jesus voltasse hoje, ele ia encontrar muita gente reunida, mas poucas unidas, né? Então, essa é a reflexão. Opa, peraí. Então, não adianta eu estar reunido, inúmeras reuniões, se não existe uma união. Então, eu acredito que isso se estende para as lives e para qualquer dimensão nesse sentido virtual. Então, talvez não adianta eu fazer tantas lives se a gente não está alcançando esse sim, né, do próprio serviço. Ou seja, então, por exemplo, a minha congregação,
ou a minha pastoral, né? Porque todo congregado mariano é chamado a exercer na sua paróquia as funções que lhe cabem, né? Que o pároco, enfim, nós já sabemos. Então, assim, não adianta eu querer forçar uma barra de ter, vou cumprir uma meta. Nós tivemos 70 lives em uma semana, que maravilha. Olha a participação. Será que foi efetiva? Mas não só a questão de participação, mas o objetivo, né? O sentido maior. Entra também a questão do próprio serviço. Não é fazer por fazer, né? Ou seja, aí que precisa fazer uma avaliação de sequências, de temas e não sei o quê. Porque isso que a gente está fazendo é maravilhoso. É uma ferramenta que alcança o mundo. Então, olha só, qualquer pessoa pode estar nos assistindo, qualquer pessoa pode fazer pergunta, qualquer pessoa pode discordar, mas qualquer pessoa também pode alcançar a salvação através de uma live que de repente começou, a pessoa clicou ali e foi se envolvendo, e o Espírito Santo age, né? Então, assim, parece que eu estou sendo contraditório agora no início, né, da resposta. Não, as lives precisam, as formações precisam, nós estamos vivendo num novo tempo que a gente tem as ferramentas que são muito eficazes, né? Mas aí que é o cuidado. Não é eu fazer só para preencher um protocolo, não é eu fazer para mostrar para o pároco, para mostrar para o presidente que eu estou fazendo, né? E eu ainda acho, né? É um achismo meu que parte do achar para o acreditar, mas eu acredito que nós ainda estamos sendo muito omissos, porque estamos muito preguiçosos ainda. Nós poderíamos fornecer mais coisa, né? Então, assim, olhando aí agora, temos 17 pessoas online. Que bom! Se tivesse uma pessoa online, eu tenho muito disso, principalmente nas missas. Para mim, missa pode ter uma, mas como pode ter mais de 1000, como eu já rezei, é a missa. Então, eu tenho que fazer aquilo ali com a mesma doação, com o mesmo amor, com o mesmo empenho, com o mesmo esmero, com a mesma ação do Espírito Santo, como se eu estivesse fazendo para Deus, porque esse é o sentido, né? Então tá, jovem. Vou pegar outros memes. Vocês acham que eu não estou ligado nos memes, né? Tem um que diz assim... Tô doido para que a vida volte ao normal. Aí vem outra figurinha embaixo dizendo, né? Voltar ao normal? Como assim? A gente tem que melhorar. Então não é voltar ao que era. Então, se nessa pandemia, nesse isolamento social, se você não pintou uma parede, se você não descobriu um novo talento, se você não se dedicou a algo que você... Opa, tem alguma coisa errada. E pegando isso aqui, eu trago para cá. Então, se você até hoje não se dedicou a você, mas não no sentido egoísmo, né? Mas se você não usou esse momento para fazer uma boa oração, que você agora está tendo tempo para ter momentos maiores, não é maior questão de qualidade, né? Que a gente pode fazer 1 minuto e ser muito mais efetivo do que... Mas se eu não usar esse tempo para mim, para ser melhor, opa, Deus está dando esse tempo para nós purificar o nosso coração, né? Então, nós temos aí, como se diz o ditado, temos a faca e o queijo na mão. Então, temos as ferramentas, nós temos povo, nós temos matéria-prima, né, para dizer, nós temos tudo na mão. Então, basta você, né, assumir justamente essa sua consagração, né? Qual aí um talento? Você descobriu um talento novo, né? Que seja cantar, que seja desenhar, que seja proclamar uma leitura bem proclamada. Mas não está tendo missa, mas eu tenho que rezar, eu tenho que ler a palavra aqui. Então, ou seja, o que você está fazendo para ser melhor para você, para o outro? Isso tudo em visão de Deus, né? Deus que está aí impulsionando tudo. Então, eu acredito que seja isso. Pode ser um perigo porque pode ser só um protocolo. Nós fizemos tantas lives. Que não sei o quê. A questão muito de número, né? Essa análise analítica. Principalmente, eu achei muito interessante a questão do Instagram, que antes tinha não sei quantas pessoas curtiram, não sei o quê. Então, virou aquele comércio.
Eu tenho que tirar a foto mais inusitada para ter tantas curtidas. Então, peraí, o sentido não é ter tantas curtidas, não é ter tantas pessoas assistindo, mas é alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. Acho que esse é o fundamental. Com certeza. Padre, nós já estamos chegando ao final. Queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, convidá-lo para mais um momento, né? Talvez em uma data próxima ou não tão próxima, né? A depender da disponibilidade do senhor, né? Nossa programação aqui. Então, assim, eu queria agradecer ao senhor por tudo, né? E pela presença virtual aqui conosco. Mas, assim, e também dizer que nós estamos aqui rezando, né? Pelas congregações, né? Nós estamos rezando, assim, também por cada congregado e pelo senhor, por Dom Damasceno, para que nessas funções que são tão importantes possam, assim, de fato, sempre, digamos que, estarem conectados, né? Realmente sempre com Deus e, assim, levar os congregados e a todos, né? Já que o senhor, como o senhor bem disse, o senhor é padre para todos, né? Então, assim como também rezamos pela paróquia do Senhor, pelos fiéis, né? Que essa porção do povo de Deus, né? Que foi confiada ao Senhor. Então, assim, nós rezamos e, portanto, eu queria, assim, agradecer e pedir ao Senhor que abençoe a mim e abençoe aqueles que nos assistem e aqueles que vão assistir. Vou tentar colocar no GVT para que as pessoas possam assistir depois, né? Então, assim, eu queria que você pudesse, assim, nos dar essa bênção, né? E desde já agradeço ao Senhor, né, em nome da Federação, pela participação e vamos organizar um retorno. Sim, com certeza. E é muito interessante porque, assim, voltando um pouquinho ao comentário, né, anterior, olha só, como você falou, não tivemos a oportunidade de nos conhecermos em Brasília, né? Talvez... Vemos. Eu estava lá. Ah, você estava? Meu Deus! Enfim, são muitas coisas. Mas você lembra que foi uma reunião atrás da outra? Reunião atrás da outra. Lembra. A minha participação mesmo foi mínima, então, perdão, não estava lembrando. Mas, então, assim, quantas pessoas eu não conheci nesse pequeno espaço de tempo por causa dessas lives, né? Por mais, assim, que tem um monte de gente aí escrevendo, não sei o quê, o povo está escrevendo ótimo, mas reze por mim. Então, assim, eu não estou vendo vocês, mas a gente está tendo essa oportunidade de nos conhecermos, de nos interagirmos, né? Então, isso também é importante. E, claro, você, na sua federação aí, cuide da sua federação, da congregação, né? Verifique o procedimento agora, né? Reze, mesmo que seja online com a federação. A confederação está passando por um momento tão difícil, a questão financeira, porque sim, claro que está difícil para todo mundo, mas desde antes, o pessoal não estava tão envolvido nas questões de responsabilidade administrativa, né? Então, os repasses com mensalidade, com tributação e tudo. Então, se o pessoal não está assumindo esse quesito administrativo, como que está a vida espiritual, né? Porque, assim, para a questão administrativa, a gente tem o tesoureiro, tem o presidente e tudo. Eu sou da parte espiritual, mas se eu vejo que a minha federação, a minha congregação está com esse déficit, opa, peraí, então será como que está o espiritual? Então, nessa palavra final, né, eu gostaria de puxar a orelha, né? Opa, peraí, como que está a vida espiritual, como também isso é um vínculo para a vida administrativa da congregação e tudo. Como que está a minha vida de federação, de congregação mariana, né? Eu agradeço muito o pessoal aí que está nos acompanhando. Como você disse, eu também estou gravando aqui para jogar lá para o YouTube. Eu queria fazer a transmissão ao vivo, mas eu acredito que seja alguma questão de internet, porque até a nossa conexão demorou bastante, né? Então vai ficar lá também arquivado para a posteridade, quem quiser nos ver, né? Eu vou fazer igual os YouTubers. Apoia lá o canal, dá o seu joinha, se inscreva, né? Enfim, mas brincadeiras à parte. Então, assim, agradeço cada um que esteve aqui conosco ao vivo, como também aqueles que vão, né, ter a oportunidade de ver a gravação. Então, assim, é sempre um prazer estar. Quero, né, diante de tantas coisas que vão surgindo
nessa quarentena, né? O pessoal fala, o que eu vou fazer? Gente, eu não estou dando conta. São muitas coisas que, né, que a gente tem para fazer, mas é sempre bom estar com vocês, sempre bom a gente ter essas oportunidades. E quero sim, né? Às vezes até para a gente conversar sobre o tema em si, porque a gente só conversou, né? Coisas aleatórias. Mas foi bom. Pois Foi é, bom. sim, digo mesmo. Vamos marcar sim, tá? Pode. E diante dessa nossa conversa, nós não fizemos a nossa oração inicial, né? Porque eu pensei que a conexão não ia dar e tudo. Então, sim, vamos pedir a intercessão de Maria, nossa mãe, que continue nos abençoando, abençoe você aí na sua casa, que nos acompanha, que está sempre conectado, né? Não só com o departamento jovem, mas assim com toda a congregação, com a sua paróquia, né? Seja apoio para o seu padre, né? Olha só, nessa questão de distanciamento social, muitos padres estão sozinhos, né? O pessoal tem a sua família, tem os seus pais, tem não sei o quê, né? Mas o padre, pelo menos no início, né, ficou muito sozinho. Então, dê um alô pro seu padre, manda um oi para ele, mostre que você importe, né? Se importa com ele, né? Então, você tem mais alguma coisa para falar? Porque aí eu já dou a bênção e já concluímos. Pode ser? Então tá, rezemos então a Ave Maria por todos aqueles que estão sofrendo, né, com infecção, com o vírus, né, do Covid, as famílias que estão passando por tantas tribulações, tantas famílias que estão com situação financeira bem alarmante. Então vamos colocar todas essas pessoas, todos os congregados marianos nessa nossa oração para que realmente a vontade de Deus possa ser eficaz na nossa vida, para a gente poder entender a vontade de Deus nessa nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer e estaremos aí qualquer momento. Basta chamar e a gente sintonizar as datas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, celebramos São Tomé, sexta-feira, para ele nos ajudar a realmente professar a nossa fé com o nosso testemunho. Então, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria, muito obrigado a todos que participaram e a você. Obrigado, padre. Boa noite, fique com Deus. Estamos aí, né? Vamos marcar para a próxima live, para fazermos aí e ficarmos juntos, tá Com bom? certeza. Salve Maria. Com certeza. Salve Maria. Um abraço a todos, obrigado a todos pela presença, né? Aqueles que assistiram e que também vão assistir, né? Fiquem com Deus. Boa noite, até segunda-feira que vem. Deus abençoe.